A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Queridíssimos e queridíssimas telespectadoras do programa Vida Plena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa. E hoje nós temos algumas atrações muito bacanas para você que pensa em cuidar da saúde, que está aí ensaiando em começar uma atividade física ou mudar a sua alimentação para uma coisa mais saudável, né? Para trazer um bem-estar físico, mental e espiritual. Deixa eu te dizer quais serão nossas apresentações de hoje. Bom, você já sabe que nós temos um telefone para você ligar para a gente e fazer pergunta que eu respondo. Guarda aí, anota aí, 11 99772 2701. Você pode entrar pelo WhatsApp e deixar a sua perguntinha que eu pergunto. A gente vai ter isso para você hoje, pergunta que eu respondo. Teremos também uma bebida com leite vegetal, é lógico, uma bebida natural, né? Não é bebida alcoólica, de chocolate quente para aquecer o coração. Muito fácil de fazer. Também teremos exercícios para melhorar a mobilidade articular do seu corpo. Sabe aquela coisa que parece que vai enferrujando? Tá frio, você levanta o braço, dói o ombro, você mexe a perna, dói o joelho. E esses exercícios vão ajudar você a estar trabalhando essa mobilidade, a ter movimentos mais amplos do seu corpo, com mais leveza. E, olha, não sai daí, que também teremos uma entrevista muito bacana. Eu não vou contar agora, vai ser surpresa, tá bom? Me aguarde. Eu quero lembrar você que estamos pelo YouTube e gostaria que você compartilhasse o nosso programa. Eu preciso de você para crescer. Eu preciso também da sua colaboração como patrocinador. Liga para a gente também nesse telefone no 11 99772 2701 se você quer ser nosso colaborador, você ajudar a gente a permanecer aqui, tá? Nós também temos o nosso Instagram, Conect TV Brasil, onde você vai poder ver um pouquinho dos nossos bastidores. Nós também temos o programa pelo Facebook e pelo YouTube. Ativa o sininho, dá um like, compartilha e eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Muito obrigada. Vamos aos nossos comerciais. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Estamos de volta com Pergunta que eu Respondo. Muito obrigada a você que participou pelo telefone 11 99772 2701 e deixou aí a sua dúvida. Corre lá e deixa a sua dúvida para eu poder responder para você no próximo programa, tá bom? Então eu tenho aqui 3 perguntinhas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Eu vou começar com a Rosalina Branco. Muito obrigada, Rosalina, pela sua participação. Um beijo grande para você e para sua família. Muita saúde. E olha, presta atenção na resposta que eu vou te dar, tá bom? Então você me pergunta, que você é uma pessoa sedentária, né? Você tem 54 anos e você é sedentária e você gostaria de saber como começar uma atividade. E qual a melhor atividade para começar aos 54 anos e que faria melhor para a sua saúde? Por onde começar, né? Olha, Rosalina, o que eu tenho para te dizer é, não desista dessa ideia. 54 anos você está super... Não existe idade, tá? Você está super jovem. E você pode começar, por exemplo, com uma caminhada. Começa com uma caminhada muito tranquilinha aí por perto do seu bairro, num horário tranquilo, um horário da manhã, antes de você começar seus afazeres de casa. Não sei se você tem alguma atividade fora de casa, algum trabalho, ou se você é dona de casa, você não me explica aqui. Mas no horarinho que você tiver disponível, começa a fazer 15 minutinhos de caminhada. Começa uma semana, 15 minutinhos de caminhada. Coloca um bom calçado, um calçado confortável, uma roupinha leve, se estiver calor, se estiver frio, um casaquinho para proteger você do frio também. Por quê? Porque o frio penetra. Se você não estiver usando um casaco, o frio vai penetrar e vai pegar os seus ossos, tá? Isso já é medicina chinesa. A medicina chinesa diz que os fatores externos, exógenos, podem causar doenças. E um dos fatores exógenos é o frio, que pode penetrar. Então, use um casaquinho quando você estiver frio e você for caminhar na rua. E sempre evita estar muito em jejum, toma um suquinho, um iogurte, tá? Se isso for pela manhã, ou se foi um espaço muito grande do seu almoço e você resolver caminhar, também come uma frutinha. Mas também, de estômago cheio, também não é muito bom fazer uma caminhada, tá bom? Ou qualquer tipo de atividade você não deve fazer de estômago cheio. Então comece com uma semana de caminhada, né? Tranquila. Vai aumentando essa velocidade aos pouquinhos na caminhada e aos poucos também aumenta o tempo. Então você fez uma semana 15 minutos. A outra semana você acelera um pouquinho mais essa caminhada, começa 20 minutos uma semana. E assim por diante. Terceira semana, 25 minutos. Quarta semana, 30 minutos. Se você estiver sentindo bem, falando, nossa, estou super bem, você já pode passar na segunda etapa para 30 minutos, tá? Tudo vai depender de você.
Agora, se você tiver algum problema de joelho, alguma artrose, tem que tomar mais cuidado. Então, eu recomendo para você passar por um médico primeiro, avaliar como é que você está de saúde, como é que está a sua condição cardiorrespiratória, como está, se você tem alguma dor, em que condições está essa dor, para depois você começar com a atividade. Bom, feito isso, está tudo bem? Você fez aquele processo até chegar a meia hora de caminhada? Vai aumentando, se você curtir a caminhada, continua com a caminhada até chegar a 1 hora de caminhada por dia, que vai ser super saudável. Se você tem condições de ir para uma academia, frequentar algum lugar, você pode começar a fazer um pouquinho de musculação também, que vai ser excelente para a manutenção do teu corpo, tá bom? Aí, mas é lógico que não precisa ser fisiculturista para ter saúde. Aliás, atleta não é sinônimo de saúde, tá bom? Aí, quando a gente sobrecarrega nosso corpo com atividade física, a gente vai fazer o contrário, a gente vai sobrecarregar. Então, tenha uma boa orientação, um bom profissional de educação física para te orientar e diga a ele, eu quero ter saúde e não quero virar atleta, tá bom? Agora, se você quiser virar atleta, muito bem, tem muita gente que se descobre nesse começo de caminhada e de repente vira até atleta de corrida e ganha medalhas e tudo mais, né? Tá bom, querida? Qualquer dúvida, volta a ligar aqui para mim que a gente te responde. Um beijo para você, Rosalina. A segunda pergunta é da Simone Almeida. Ela é de São Paulo e ela tem 60 anos. Um beijo para você, Simone. Obrigada pela sua participação. Então, a pergunta é: eu tenho muita dificuldade de subir escadas. Quando ela chega no final da escada, ela fica com muita falta de ar, o coração dispara. Bom, dependendo da quantidade de escadas e da velocidade que você se locomover, isso pode ser natural. Mas, se for um espaço pequeno, né, você realmente está precisando aí trabalhar um pouquinho mais essa tua parte aeróbia, né? Eu recomendo para você começar uma caminhada, como eu falei para a Rosalina, nesse mesmo esquema, de 15, 20, aumentando aos poucos, ou para você frequentar uma academia, que ali na academia você vai ter uma orientação mais adequada sobre como desenvolver sua resistência cardiorrespiratória. E aí você vai sentir mais força, você vai sentir mais disposição, o seu coração ele vai fazer menos força para chegar no final da escada e você vai se sentir muito bem. Bom, ginástica é sempre bom. Gente, aliás, eu vou ter que montar aqui um slogan assim: troque o seu remédio pela ginástica. Troque o seu remédio de diabetes pela ginástica. Troque o seu remédio de hipertensão por exercícios físicos. Lógico, passando por um médico, recebendo toda a orientação adequada e tendo um bom profissional de educação física, tá bom? O Pedro Costa. Pedro, você tem 30 anos e nos deixou uma pergunta aqui, eu vou responder com muito prazer. Pedro, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Você é de Minas. Pedro Costa, 30 anos, de Minas Gerais. Ele fala aqui que ele é muito magrinho, que ele é magro, né? Mas que ele tem boa saúde. E ele gostaria de ter mais músculos. E ele pergunta pra gente o que fazer para desenvolver mais músculos, qual é a melhor atividade. Pedro, olha, eu sempre bato nessa tecla. Procura um bom profissional de educação física, ainda mais você com boa saúde, sem dor, tudo. O teu caso é realmente um bom profissional e vai estar te orientando. Um bom profissional, ele vai estar avaliando a sua condição física, ele vai ver o teu grau de força, a tua resistência cardiorrespiratória, ele vai ver a tua força articular, a tua flexibilidade, ele vai ver como é que está o seu condicionamento total, ele vai fazer uma avaliação física. Feito essa avaliação, ele vai estar aplicando bem do básico, né? Porque você aqui fala que você não faz, pelo que você me diz aqui, você não faz atividade nenhuma. Você vai começar gradualmente com exercícios para aumentar a resistência. Então, geralmente são cargas leves com maior repetições. Feito a adaptação toda do teu corpo, dos teus músculos já entendendo qual é o caminho, ele vai aumentando aos pouquinhos a carga e diminuindo as vezes, diminuindo as repetições, aumentando muitas vezes as séries, para que você vá aumentando essa musculatura, essa massa muscular, tá? Mas também, gente, é importante você ter uma avaliação nutricional,
Porque às vezes você vai lá na musculação, treina, fez um treino super, super bom, super adequado, deu os estímulos corretos para os músculos, mas aí você chega em casa, come lá qualquer coisa, não teve a nutrição adequada e a hidratação adequada para o seu corpo ter uma boa resposta, tá? Então eu recomendo você procurar um nutricionista também, que seja mais indicado, que entenda sobre atividade física, para estar te indicando a alimentação adequada e até o suplemento adequado de acordo com a sua atividade física, tá bom? Então a musculação é o melhor para você que quer aumentar a massa muscular. Tá bom? Tá bom, Pedro? Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria muito que vocês deixassem todas as suas dúvidas. E se porventura me tiverem algumas perguntas que eu não tiver capacidade de respondê-las, provavelmente eu vou juntar essas perguntas e chamar um profissional mais gabaritado para isso, tá bom? Portanto, deixa aí a sua pergunta que eu vou ficar muito feliz de te responder. Vou ficar muito feliz de ter aqui você comigo, tá bom? Um beijo grande e agora a gente vai dar mais uma pausinha. Vamos dar uma olhada aí naquela bebidinha de chocolate que acalenta o coração e esquenta o corpo? Vamos lá? Miguel? Vamos agora com o chocolate quente do bem. Aproveite, essa receita é deliciosa. Anota aí. Você vai precisar de um copo de 150 ml de bebida vegetal. Pode ser de arroz, ou de amêndoas, ou de castanhas, ou até de soja. 2 colheres de sopa de cacau em pó. 1 colher de sobremesa de xilitol, que é um adoçante natural. E para finalizar, você coloca 1 colher de sopa de leite de coco, que é opcional. Agora vamos ao modo de fazer. Você coloca todos os ingredientes pouco a pouco na panela. Feito isso, você leva ao fogo e vai mexendo lentamente até engrossar. Em seguida, você apaga o fogo e retira a canela em pau. E está pronto, então, o chocolate do bem que vai aquecer o teu corpo e o teu coração também. Aproveite! Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. E agora a gente vai assistir uma entrevista com o professor Chaim Friedman, que vai ser uma entrevista incrível, que ele vai falar sobre o adolescente na escola, ele vai ter um monte de informações muito importantes. Acompanha aí. E aqui no nosso estúdio de São Paulo, eu vim entrevistar o professor Chaim Friedman. O professor Chaim Friedman é professor de português, professor de gramática, produção textual e literatura do ensino médio. Ele entende muito sobre os adolescentes. Ele teve uma experiência muito longa com os adolescentes, lembrando que a adolescência é dos 12 aos 18 anos, e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência com os jovens. Professor Chaim Friedman, como você avalia o ensino médio nos dias de hoje, em especial do adolescente? Cláudia, obrigado pelo convite. Imagina, muito bom estar obrigada. aqui. Eu Eu sei que
o que a gente vai conversar mais é sobre a minha experiência do ensino. E antes de qualquer coisa, eu quero, na verdade, salientar que falar do ensino, na verdade, não é falar simplesmente de mim, mas é falar de relações que vão se construindo com os alunos. Sim. Então, no final das contas, eu vou falar aqui sobre relações que eu construí, que eu tentei construir, mas que de alguma forma aconteceram e que a partir delas, isso que a gente chama de ensino, foi possível. Mudou o seu olhar, né? Também isso aconteceu. Mas assim, eu hoje tendo a pensar no ensino sempre a partir dessa relação. Então, a minha trajetória agora, ainda que seja uma trajetória do ponto de vista temporal relativamente curta, eu sou um professor jovem ainda, é uma trajetória que eu já percebi que tudo que eu for construir vai precisar sempre ter como base essa relação com o aluno. Sim. E aí, isso muda tudo. Isso muda todas as aulas que eu tiver que planejar, isso muda a minha própria pesquisa frente ao conteúdo. Porque esse conteúdo todo, ele está dentro de um livro. E a aula não é a reprodução do livro. Não é simplesmente eu ou qualquer outra pessoa pegando o conteúdo e colocando esse conteúdo de maneira expositiva. Não. É uma tentativa de fazer com que esse conteúdo seja trabalhado e vivido pelo aluno através de uma dinâmica de trabalho. Essa dinâmica de trabalho, se ela não acontecer a nível íntimo e pessoal, não significa nada. Então, você acha que esse método que tem hoje do ensino, como as escolas estão hoje, para você, o que você pensa disso? Muitos são os métodos, muitas são as escolas. Eu creio que muitas pessoas têm intenções muito boas e é aquilo, você pode ter o método certo, só que ser aplicado pela pessoa errada, a pessoa certa com o método errado, acaba dando certo. Mas assim, o que me parece é que a escola, em geral, ela está sempre num ponto em que o aluno, ele nunca é realmente considerado tal como ele é. Entendi. Isso, claro, me parece um pouco arrogante dizer isso dessa forma, e até um pouco prepotente, mas essa visão que eu tenho quase certeza que a maioria dos professores também tem. O aluno na escola, ele não é visto tal como ele é. Sim. Ele é visto muitas vezes como ele deveria ser. E aí ocorrem os diversos conflitos. Por quê? Porque, veja bem, eu vou dizer uma coisa muito simples. Aula de português às 7h30 da manhã. Os Lusíadas de Camões às 7h30 da manhã. Sim, entendi. E me fale quem, ainda que seja apaixonado pela literatura portuguesa ou por poesia... Como você, né, que tem milhões de livros. Quem, em sã consciência, vai querer ter uma aula e participar de uma dinâmica sobre os Lusíadas às 7h30 da manhã? Adolescente. Então você percebe que dentro disso, mesmo um adulto, dentro disso, existe toda uma estrutura que exige algo, que é uma exigência, a meu ver, que é agressiva. Entendi. E sempre, é claro, estar no mundo é terrível porque a gente sabe que viver ao mundo é se adaptar ao mundo e enfrentar o mundo o tempo todo. Entendi. Os nossos desejos, eles não reverberam no mundo de uma maneira espontânea e natural. Muito pelo contrário. O mundo sempre encontra obstáculos para os nossos desejos. Só que eu acho que a escola, de maneira geral, coloca obstáculos demais. Daí, veja, começa um problema que é o problema do cinismo. Porque, veja bem, eu estou indo às 7h30 da manhã dar uma aula sobre Camões para adolescentes que não vão estar bem para ter essa aula às 7h30 da manhã. Ainda os mais inspirados ali. Ainda que goste muito, né? Então, começa a partir disso uma relação cínica. Uma relação cínica com o conhecimento. E o que você faz quando você chega às 7h30 da manhã, você vê o adolescente ali e você tem que dar Camões para ele? Eu acho que você faz alguma coisa teatral, não? Então, no melhor dos casos, eu tento criar um meio termo entre essa obrigação, que é ter que dar essa aula, e o estado em que as pessoas se encontram nesse momento. Qual que é o meio termo? Eu tento não encher tanto o saco nesse momento. Ou eu tento preparar aulas que são mais ou menos convenientes para 7h30 da manhã. Por exemplo, 7h30 da manhã não é uma boa hora para uma dinâmica de escrita e de debate. Sim. É um momento em que eles não vão reagir bem a uma demanda de uma atividade muito trabalhosa. É um momento em que eles preferem, às vezes, ouvir um pouco mais. Sim. Então, às 7h30, eu tendo a falar um pouquinho mais. Só que, assim, não é de uma maneira tão sobrecarregada.
Mas você vê que o que está por trás da minha fala aqui, dessa minha visão, é que no final das contas, acima do conteúdo, acima de qualquer coisa, está a relação. Com certeza. A consideração de quem é esse outro. outro. Construir uma relação professor-aluno para a coisa fluir. Precisa. Né? Senão o aluno fica assim, mas então, e daí, né? E esse Precisa. cara, como é que ele é? Precisa, porque senão tudo fica muito cínico. Sim, entendi. Porque afinal de contas, por que nós estamos estudando esse conteúdo? Quem que selecionou? Entendi. Pra quê? Por quê? Pra quê? Né? De onde vem tudo isso? Por que a escola é configurada dessa forma? Dá sentido, né, para aquilo que está acontecendo, né? A minha filha, quando ela era pequena, me perguntava, mãe, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar essa matemática? Por que eu vou usar isso aqui? Né? Então, tem que mostrar, dar sentido para quê? Para a pessoa desenvolver amor, né? Sim. Gosto pelo que está fazendo. E essa pergunta é fundamental. Porque por que o conteúdo ele existe tal como ele é? Sim. Existe um porquê. Existe uma programação e existe, na verdade, um objetivo que, no fundo, está muito ligado a como a nossa sociedade se estrutura. Agora, a sociedade não se estrutura sozinha. A sociedade ela é estruturada. São pessoas em nichos distintos que tecem a estrutura da sociedade. Então, quando o adolescente ou a criança, ou quem quer que seja, faz essa pergunta, ele está se perguntando exatamente isso. Por que as coisas são como são e por que não são de outro jeito? Porque, veja, esses conteúdos da escola é a eterna pergunta. Eles poderiam ser de outro jeito. Sim. A própria estrutura da escola pode ser de outro jeito. Não seria necessário começar às 7h30 da manhã. Eu queria ser uma formiguinha para você dar aula. Deve ser uma aula incrível. Você conta muita história? Eu conto, mas eu acho que as minhas aulas, a parte boa, no final das contas, é a relação com os alunos. Sim. Mais do que o conteúdo e qualquer outra coisa. Entendi. Porque é uma relação que, pelo menos falando de mim, tem muita importância. Mas assim, não tem todo tipo de pessoa, e aí o aluno pode ficar, mas, sei lá, de repente querer resolver os problemas dele com você, ficar uma coisa muito... Acaba acontecendo isso. Acaba acontecendo, né? Essas aproximações acabam ocorrendo, o que, de certa forma, é natural. Contar um pouquinho o que está acontecendo Sim. na casa dele. Professor, o que eu faço? Às vezes eu mesmo já cheguei para dar aula e já desabafei alguma frustração, alguma coisa. E você acha isso importante? Sabe por que é? Sim. Porque isso é realidade. Entendi. Isso é realidade. Porque a pessoa não é um objeto, a pessoa é um ser cheio de sonhos, medos. Exato. Né? Se você se colocar no lugar do outro, talvez ele se interesse pelo que você quer falar. Sim, né? E é óbvio que tal como a escola se faz, ela é para poucos, mesmo para os que vão. Por quê? Entendi. Porque poucos de fato vão para aproveitar a escola, mas aí, veja, não é por conta simplesmente de uma má vontade. É porque o que a escola oferece, ela, no fundo, não está oferecendo o que as pessoas querem receber. Entendi. E aí fica muito difícil você querer comer um prato que você não gosta. Entendi. E aí dá indigestão. Entendeu? Mas aí, veja, isso não é um método, essa coisa da relação com o aluno. Entendi. Eu diria isso é um meio. Eu diria simplesmente o que é o seguinte, eu diria que isso é o básico. Pensando assim, já que nós estamos vivendo em sociedade, se o outro não for importante, se a pessoa que está na sua frente não for importante, ferrou. Essa coisa de não ser mais um, né? Não é mais um, você é um ser importante. E não é. E tudo bem, é aquilo. Existem papéis ali, os papéis podem ser vividos de maneira bem ou má sucedida, só que no final das contas, essas relações, elas são a base. Elas acabam sendo a base para um projeto de escola. Até para ele se identificar como uma pessoa especial, né? Sim. Se ele tiver algum problema de autoestima... Não, e até para ele entender, por exemplo, é que sem isso, veja, eu vou dar um exemplo bem específico. Quando você lê um livro, você está estabelecendo uma relação com esse livro. Uma relação intensa, uma relação de tédio, você está estabelecendo. Com uma pessoa é a mesma coisa. Então, a escola, o que a escola tenta fazer? A escola faz um projeto de relação entre o aluno, o conhecimento, a relação do aluno com o conhecimento, a relação do aluno com o conhecimento com outro aluno, a relação do aluno com o conhecimento consigo mesmo, que vai se refletir na sociedade. Esse é o projeto da escola, esse é o grande objetivo. É fazer com que esse circuito ocorra. Certo. Qual que é a base? Relação e afeto. Porque se você não tem um afeto, por que você vai querer se relacionar com alguma coisa? Entendo.
Só que sem isso o não tem. afeto. Hoje isso não tem. Não tem. E ao meu ver, muito devido às estruturas. Por isso que não funciona. Por isso que não funciona. Porque, veja, sorvete só é bom se você gosta de sorvete. Se você não gosta, não é bom. Você que vai vomitar. Sim. E é bom a certa medida. Sorvete às 7h30 da manhã, você entendeu? Então, essa parte estrutural, ela é um grande desafio para o trabalho de qualquer professor. Você vai encontrar isso em hospitais, você vai encontrar isso em delegacias, você vai encontrar isso em qualquer lugar. Agora, o que me parece estranho é o seguinte: todo mundo que trabalha na escola e que se envolve com escola, seja como aluno, professor, outro tipo de funcionário, sabe que as regras que existem na escola e as demandas que a escola impinge não favorecem o trabalho da escola. Por que continua assim? Entendi. Por que continua assim? Eu não sei dizer. Eu gostaria de saber. Por que as coisas não podem ser um pouquinho mais flexíveis? Sim. Por exemplo, nas escolas que eu dei aula, por que as salas são todas iguais? Por que os alunos que estão dentro dela não podem, em cada sala, colocar um pouco de si mesmos? Quadro, alguma coisa, imagens. Flores. Por que as coisas têm que ser tão rígidas? Sim. Você entende? Então, assim, existe uma rigidez... Uma frieza, né? E que acaba levando a uma frieza que não favorece a escola. Agora, isso não é desculpa, a meu ver, para quem trabalhar na escola não ter que colocar o problema para si e lidar com isso de alguma forma. Não é desculpa. Entendi. Eu estou colocando um pouquinho das contradições, Sim. mas eu acho que essas contradições elas são muito gritantes para não serem colocadas. Sim, mas é muito bacana esse assunto e eu acho que ele requer até mais tempo e até, né, mais profundidade, mas infelizmente, a gente não pode ir muito longe, né? Então, dentro desse contexto todo, sobre a escola, sobre os métodos, eu queria te falar, o que você... Eu vou te perguntar no próximo bloco, a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai fazer para os nossos comerciais, e eu vou te perguntar uma coisa muito importante, vou deixar aqui no ar para a gente pensar. Então, diante de tudo isso, né, dessa falta de relação professor-aluno, dessa distância da escola com o aluno, o que faremos para mudar isso? Qual a solução para isso se mudar? E eu sei que você tem um projeto aí em cima disso, você vai contar para o nosso telespectador. Esse é um prazer. Então vamos dar uma paradinha, não sai daí, você também não sai daí, a gente volta já já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos de volta com o professor Chaim Friedman. Ele é professor de português, de gramática, produção textual e literatura. O professor está nos contando aqui qual é o pensamento dele sobre as escolas, né, sobre a relação aluno-escola e a importância que ele tem como pensamento da relação, de construir um relacionamento com o aluno, né, para que ele se sinta mais importante, para que dê sentido aquele estudo que ele está aplicando, o professor está aplicando ao aluno, né? Então, professor, eu sei, professor, que você já foi ator, né? E tem um talento incrível, porque já fez 2 filmes, e gostaria, como chama mesmo o seu filme? O primeiro filme que eu fiz chama-se O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias. A gente anota aí para assistir, e o outro? E o segundo, mais recente, Chorar de Rir. Foram 2 participações coadjuvantes, sim, mas foi bom.
Com quem era o diretor do filme? O primeiro foi o Karl Hamburger e o segundo eu me esqueci. Bom, mesmo porque a sua paixão é ensinar, né? Você ama literatura? É que, sabe o que acontece? Eu ganho muito bem como professor, sabe? Eles pagam muito, então não tem como trocar a carreira de ator para professor, porque ganha muito mais. Entendi. Então, enfim, A sinceridade é a tudo. pessoa que gosta de dinheiro é assim, não é? Mas então aproveitando esse talento que você tem, né? Juntando o amor pelos livros, pela literatura e pelo teatro, aí você resolveu, eu sei que você está com um projeto aí para ajudar a galera do vestibular, pessoal que faz, né? Que estuda, que nem louco, que chega na hora desesperado e faz vestibular, e faz o quê. Qual que é a grande sacada que você está nesse projeto aí? É um experimento. É um experimento. É um experimento, eu não sei se vai dar certo, Vai mas dar, com é assim, certeza. talvez, quem sabe, quando os cientistas estão no laboratório, ele tenta curar uma doença, acaba criando uma outra. Entendi. Talvez exploda tudo, mas assim, sendo muito sincero, não sei, mas olha só, existe, todo mundo sabe, todo mundo que vai prestar um vestibular, existe aqueles livros de literatura que são os livros obrigatórios. Certo. O que acontece com esses livros? Uma sala de 30 alunos, geralmente. 3 pessoas leem, 27 ouvem. O professor diz, pega um resumo. E sabe o que é mais interessante? Você não precisa ler o livro para ir bem nessas provas. Entendi. Você não precisa. Mas enfim, qual que é a experiência que eu quero levar? Eu resolvi escrever uma peça que juntasse todos os livros do vestibular nela. Entendi. Para levar para as escolas, apresentar no ensino médio e tentar mostrar que existe dentro desses livros alguma vida. Entendi. Por quê? Veja, eu não sou um grande entusiasta dessas obras obrigatórias, dessa obrigatoriedade. Eu não sou. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que jogar o jogo até o ponto em que, vamos dizer, entre dar um soco no juiz e jogar o jogo, vamos tentar jogar o jogo. Tentando jogar esse jogo, eu falei, o que aconteceria? O que vai acontecer se eu transformar esses livros numa peça que não são necessariamente um resumo? Certo. Essa peça, ela pega esses livros e faz coisas diferentes com esses livros. Que gostoso, né? Aprender assim. Será que vai gerar um aprendizado? Acho que vai. Será que eu vou conseguir mostrar algo além? E você vê, não é necessariamente essa experiência um incentivo à leitura, necessariamente. Não é. Eu diria que é mais do que isso. Eu diria que é, no final das contas, propor uma forma de ler esses livros sem que seja necessário lê-los. E mostrar que talvez exista algo neles. Porque o que acontece? Os livros do vestibular, claro, alguém os seleciona. Mas eles são selecionados a partir de milhares de possibilidades. São escolhas. Eles representam um arquivo, que é um arquivo cultural. Muitos dos nossos alunos não acessam esse arquivo cultural, principalmente o arquivo do século XIX, do começo do século XX, da nossa cultura brasileira. Muitos desses livros são representantes desse arquivo que é pouco ou não é acessado. No final das contas, essa peça é uma tentativa de mexer um pouquinho com esse arquivo e mostrar, levar, quase que agredir os alunos com esse arquivo. Você acha que assistindo a peça vai preparar o aluno para o vestibular? Eu acho que vai, talvez, isso quando, no melhor dos casos, exercer o seguinte efeito. Nossa, esses livros guardam tudo isso que esse cara está mostrando aí? Tem nesses livros esses gestos, esses mundos, essa poesia? Vai gerar uma curiosidade. Vai. E aí, talvez a pessoa não leia, só que ela vai ficar desconfiada e talvez ela pense, talvez eu esteja perdendo algo, ou talvez eu possa me enriquecer. E aí, se isso acontecer, quem sabe não seja quando muito um peteleco, assim, sabe? Entendi. Você está escrevendo essa peça? Já acabou? Eu estou escrevendo, eu estou em processo de escrita, eu estou relendo essas obras e até o final do ano pretendo terminar, começar a ensaiar com um outro ator. Seria você e mais uma pessoa? Eu e mais uma pessoa, e segundo semestre de 2023... Vai levar nas escolas. Levar nas escolas. Muito bom. Professor, eu queria te perguntar, achei incrível, eu acho que é por aí mesmo. Tomara. É por aí, eu acho que ensino é por aí, não aquela coisa
né, rígida, não, você precisa ler esse livro inteiro, ou então ler, né, mais 4 livros. Hoje as pessoas têm muitas informações, muitos estímulos. Eu acho que a escola tem que se adequar ao tipo de aluno de hoje em dia. Olhar, ver quem e tentar levar isso em consideração na hora de construir um projeto de escola. Sim, eu acho incrível, incrível. Agora, professor, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é lidar com o adolescente e os pais do adolescente e a escola e o professor. Fala um pouquinho da tua experiência. Eu não sou muito otimista. Não. Em nenhum sentido. Vou te dizer por quê. Porque, veja bem, a escola, ela, no final das contas, ela é um palco para um drama muito difícil. Que é o drama de fazer uma aposta para um indivíduo, sendo que esse indivíduo é o que menos aposta no momento em que a aposta acontece. Entendi. No caso, o aluno. Existe um investimento dos pais, existe um investimento da própria escola em alguém que, no final das contas, não está interessado e não está pondo o coração nesse investimento. O que é triste. Agora, a escola tem essa aposta absurda em um indivíduo que, no melhor dos casos, vai construir uma relação cínica com o conhecimento. E aí, se ele conseguir se salvar disso no final das contas, que se Deus ajudar, tudo bem, ele vai construir por si só o seu conhecimento, a sua vida. Uhum. Mas a escola, ela, e por isso que o meu pessimismo acaba cantando nesse caso, a escola, junto com os pais, não estão realmente levando em consideração quem é realmente essas pessoas. Entendi. Não estão. E aí começa todo o problema. Agora, a sua pergunta foi como é conciliar isso? Veja, não existe na minha maneira de ver, não existe uma prescrição que vai resolver todos os casos. O que eu acho, isso é um achismo mesmo, que é terrível, mas precisa de uma flexibilidade maior com relação às dinâmicas escolares. A escola precisa ser mais flexível ao aluno. Os pais poderiam ter uma participação mais ativa nisso, embora seja muito complicado cobrar qualquer coisa. Mas você vê, é uma questão mesmo de flexibilidade e de ambição. Uhum. Ambição frente ao conhecimento, frente ao tempo, frente às estruturas. Puxa vida, a escola é essa obrigatoriedade, esse inferno todo, vai ser sempre assim? Não precisa ser. Uhum. A escola poderia estar mais a favor. Como se fazer isso? Levando mais em consideração o aluno. Não começando uma aula sobre Luís de Camões às 7h30 da manhã. Fazendo um pai e uma mãe se interessar mais pelo que o filho está aprendendo? Talvez dando uma liberdade maior e brincando mais com as formas da liberdade dentro das dinâmicas. Eu sei que eu estou teorizando de uma maneira muito abstrata e muito geral. Não, mas é o caminho. Mas assim, a meu ver, alguma coisa precisa ser feita. O que acontece? A meu ver, existe uma resistência muito grande por parte do aluno. Entendi. E ele acaba respondendo ao quê? A violência, cobrança, Entendi. Várias formas de cobrança. E aí o mais importante, que é a relação com o conhecimento, que é o autoconhecimento, que é a brincadeira de você explorar, de você ser alguém, Sim. acaba ficando embaixo do tapete. Sim. E as pessoas, elas acabam adquirindo o quê? Eu já falei do cinismo, mas acabam adquirindo essa sensação de mal-estar. Sim, coisa chata, ter que É estudar. um pé no saco. É um pé no Isso não saco. pode ser assim. E aí é triste. Entendeu? E É. aí ninguém ganha com Com isso. certeza. O que fazer, como fazer, vai depender de quem são essas pessoas envolvidas. Entendi. Quem são esses professores dessa escola, Sim. quem são esses pais, quem são esses alunos. Nossa, professor, muito bacana. Olha, Chaim Friedman, professor de português, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Esse assunto ele vai por muito mais tempo. A gente vai chamar você mais uma vez aqui Por favor, para vir me falar outras vezes, né? Mais uma não, mas várias vezes aqui. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Incrível. Vocês vão chamar mesmo? Vamos sim, Então tá bom. porque eu sei que você é um homem muito culto. Imagine. Imagina, eu sei que você tem uma biblioteca de Eu mais nunca- quantos livros Eu você nunca tem? terminei um livro na minha vida. Porque você tem mais de 1000 livros em casa, né? Eu conheço história, apaixonado por livros. Então, professor, muito obrigada. Legal. E a gente vai seguindo a nossa programação. Quando
pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. E agora, afasta os móveis, arruma aí um edredomzinho para você pôr no chão, porque a gente vai fazer os exercícios para mobilidade articular. Para você que tem dor no pescoço, no ombro, no joelho, no quadril, poucos exercícios facinhos de você fazer aí. Vem comigo, arrasta o móvel, põe o edredomzinho, vem cá, vamos lá? E agora que você já arrumou aí o seu edredomzinho, e vamos nos preparar para começar a nossa atividade com os nossos movimentos articulares, tá? Para qualquer pessoa de qualquer idade, vem que dá. Se você não conseguir deitar no chão, faça em cima da sua cama. Também você consegue, tá bom? Vem comigo. Olha, a gente vai deixar os braços para trás, assim, os dedos virados para trás, no chão ou na cama. A coluna bem retinha, bem ereta, peito aberto, olhando para frente. E aí você deixa suas pernas afastadas um pouquinho maior que a abertura do seu quadril, tá? Calcula mais ou menos o tamanho de um tapetinho de yoga. E aí você, com a coluna bem firme, bem ereta, você deixa a tua perna cair para um lado. Solta a perna para um lado, devagarzinho você troca o lado, solta para o outro lado. Muito simples de você fazer. Ah, eu não consigo descer muito. Não tem problema. Você vai até aonde a sua perna alcança. Tá? Se isso aqui for muito para você, se você tiver dificuldade de fazer isso com os braços alongados para trás, você pode apoiar o antebraço no chão e fazer a mesma coisa, de um lado para o outro. Esse exercício, ele vai soltar um pouquinho a tensão do seu quadril e vai fazer com que a articulação da coxa com o quadril seja lubrificada. Então, cada articulação ela tem um líquido que lubrifica, como se fosse um óleo. E isso, se isso aqui for muito para você, tem outra maneira, ainda mais simples. Você pode deitar, apoiar bem aconchegante as suas costas no chão, relaxar os ombros longe das orelhas, a perna maior que a abertura do quadril, e aí você deixa cair da mesma forma de um lado para o outro lado. Aqui você está trabalhando a mobilidade da coxa com o quadril, certo? Então temos essas 3 maneiras de fazer esse mesmo exercício. Ainda podemos, dessas 3 formas diferentes de fazer, vamos voltar lá para a primeira forma. A primeira forma que eu fiz foi aqui. Podemos agora unir os pés, para trabalhar um pouquinho mais a região lombar, tá? Então os pés estão unidos, os joelhos unidos. E aí a gente cai para um lado e cai para o outro.
Da mesma maneira do primeiro exercício. Se isso aqui for muito para os teus braços, se você sentir desconforto ou não conseguir deixar a tua coluna ereta, você pode apoiar os antebraços, mantém os joelhos unidos, faz de um lado para o outro. Este aqui, ele solicita um pouquinho mais do seu pescocinho, o que não é uma coisa ruim, porque você vai trabalhar a força também do seu pescoço. Mas se trouxer um incômodo, você pode deitar e continuar, pés unidos, soltando de um lado para o outro lado, respirando, tendo esse movimento como uma coisa gostosa, relaxante. Então aqui você vai trabalhar melhor a sua lombar e o seu quadril, né? Como se você está desassociando o membro inferior de membro superior, soltando as pernas de um lado para o outro lado. Podemos ainda deixar os dois joelhos caírem para os lados. Solta os dois, como se fosse uma borboleta, e volta. Solta e volta. Trabalhando aqui ainda a articulação da coxa com o quadril. Muito bom. E acaba fortalecendo um pouquinho a parte interna da coxa, né? Dependendo da intensidade com que você faz. Se você usar se você contrair a musculatura um pouco mais. Mas isso é uma outra coisa. Agora a ideia aqui é fazer mobilidade, tá? E aí a gente vai fazer um pouquinho de mobilidade da pelve. Vê se você, acho que dá para você ver assim, eu vou levantar meu braço para você ver. Um momento eu contraio o glúteo, gruda a cintura no chão. No outro momento eu relaxo, mantendo a curvatura natural da minha lombar. Tá? Aperta glúteo, deixa os pés bem firmes e volta. Você pode também abrir um pouquinho mais a perna na abertura do quadril. Pés paralelos, da mesma forma. Contrai, ativou o glúteo, sentiu a parte posterior da coxa. Obviamente é um trabalho articular, mas você trabalha um pouquinho da força também. Relaxa, mantém a curvatura e contrai e volta e contrai e volta. Isso pélvico, né? Agora a gente vai envolver a nossa coluna inteira, até as escápulas, quase inteira, né? Até as escápulas. Aperta glúteo, começa subindo, vértebra por vértebra, apoia firme os pés no chão. Aqui envolvi minha coluna, respiro e venho lentamente, vértebra por vértebra, descendo até encostar no chão. Vou puxar minha blusa aqui para você ver melhor. Vamos lá? Faz comigo. Contrai o glúteo, vai subindo vértebra por vértebra, ativei glúteo, ativa o abdômen, relaxa os ombros, respira e volta, caminho contrário, vértebra por vértebra. Só para você ter um pouquinho de ideia, assim, 10 vezes cada um dá um bom tamanho, tá bom? Aí a gente vai trabalhar um pouquinho agora a articulação dos ombros. Então, coloca as suas escápulas, as suas asinhas bem acomodadas no chão, tá? Os ombros longe das orelhas, longe das orelhas. Os braços vão para cima da cabeça e retorna. Para cima da cabeça. Observa que o meu braço levanta, mas os meus ombros se mantêm lá embaixo. As minhas escápulas, que são as minhas asinhas, elas se mantêm no chão em direção ao bolso da calça, longe das minhas orelhas. Ombro longe das minhas orelhas, tá? Eu mantenho as curvaturas naturais da minha coluna, lombar e cervical. Ótimo, fizemos 10 vezes, mais ou menos. Isso, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho a nossa cervical. Como que a gente faz isso? É como se a gente falasse um sim muito grande. Imagina que na sua cabeça tem uma bolinha de gude. Coloca uma bolinha de gude aqui atrás, acomoda bem as escápulas, firme os seus pés, deixa a coluna neutra. A coluna neutra é que mantém as curvaturas, tá? Eleva o queixo e volta, mas não pressiona o queixo no peito, tá? Mantém ele paralelo aos seus pés. Levanta, aumentando a curvatura, escorrega a cabeça no chão, volta, queixo paralelo ao solo, olhar no horizonte. Levanta o queixo, faça isso 10 vezes. Mais uma vez, levanta o queixo,
e volta. E aí a cabeça pode girar para um lado e para o outro, fazendo um não, escorregando a cabeça de um lado para o outro. Você pode associar a sua respiração, mas a respiração é uma outra aula, tá? Pra gente fazer, mas a respiração junto com o movimento vai ficar bem melhor, tá? Então agora a gente fez um pouquinho, alguma coisa, vamos virar de lado, vamos mostrar o apoio sentado, tá? Se você tiver dificuldade para sentar assim, coloca alguma coisa para levantar o bumbum, uma almofada, para que você não fique com dificuldade de ficar nessa posição. Ou você flexiona um pouquinho mais o seu joelho, para que a gente não faça isso de cair para trás, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar uma outra forma a nossa coluna, a mobilidade da nossa coluna inteirinha. Então, abre o peito, olha para frente, respira, cai para trás, arredonda a pelve, virando os isquios para frente, deixa a tua cabeça cair naturalmente para frente. E volta, inspira e expira, inspira e expira. Muito bom, trabalha a mobilidade do cóccix até a cervical. Tem que ser com leveza, tá bom? Sem deixar tensões nos seus ombros. E volta devagar. Um outro exercício agora para a articulação dos pezinhos. Põe as suas mãos atrás para ficar bem confortável. Puxa a ponta do pé para cima. A gente fala na escola para as crianças, faz pezinho de palhaço, faz pezinho de bailarina. Pezinho de palhaço, pezinho de bailarina. Pezinho de palhaço. Eu gosto de falar assim, é gostoso. É engraçadinho, né? E flexiona e estende. E flexiona e estende. Mais uma vez, podemos fazer 10 vezes, tá? Pra gente terminar, para eu não me estender muito, existem muitos outros movimentos, tá? Mas aí a gente vai flexionar uma perna, segura a perna aqui atrás, né? Tenta manter a coluna mais reta possível, estende e volta, estende e volta. Não tem problema se você não conseguir esticar totalmente, você também pode puxar a pontinha do pé para cima, tá? E outra coisa que a gente pode fazer é um círculo pequeno no joelho. 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro lado. Podemos fazer isso deitados também, tá? A articulação do joelho, ela não tem muita amplitude. Ela tem muita amplitude na flexão e na extensão, mas ela não tem amplitude quando se trata de rotação, tá? Então é pequenina a rotação. Faz 10 vezes de um lado, faz 10 vezes do outro. Você gostou dessa sugestão? Então faça aí. E infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Espero que você tenha gostado, acompanhado. Você sabe, né? Tá gravado aí para você assistir quantas vezes quiser. Compartilha com seus amigos, dá um like e ativa o sininho para você receber nossas notificações. Não se esqueça, @ConectTV Brasil pelo Instagram e Facebook também. E muito obrigada, deixe suas sugestões. Você pode entrar no WhatsApp aqui de São Paulo, no 11 99772 2701 ou então pelo Instagram, e o telefone que o Miguel vai deixar aí para você também. Gente, muito obrigada, gratidão infinita. Eu queria deixar essa mensagem curta, mas muito importante. Alegre-se que virão coisas alegres. Ou seja, pensamentos bons, pensamentos otimistas, atraem coisas boas e otimistas. Seja sempre grato. Um beijo grande. Eu tenho muita gratidão por você estar aqui comigo. Tchau, tchau.
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo.